Olá, meus amigos, minhas amigas. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E é por isso que mais uma vez aqui nos encontramos e agradecemos. Agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradecemos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui todos nós nos encontramos realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo. E para isto, Jesus nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos é preciso também que agradeçamos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando ainda o livro 2º ou parte 2ª, capítulo número 7, que trata acerca do retorno do espírito à vida corporal. E dentro deste assunto estamos estudando mais especificamente acerca de idiotismo e loucura. Já estudamos várias questões acerca do idiotismo. E no nosso último encontro estudamos uma questão, a questão de número 375, acerca da loucura, quando Kardec questionou aos espíritos superiores qual é a situação do espírito na loucura. E os espíritos superiores responderam a Kardec, a todos nós, de uma forma bem ampla, bem clara, e nos esclarece bastante acerca deste assunto, dizendo que o espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. No entanto, quando o espírito está encarnado, encontra-se sob condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda de órgãos especiais. E aí eles seguem esclarecendo acerca deste assunto. E Kardec, neste mesmo ponto 375, aprofundando um tanto mais, ele formulou um outro questionamento que aqui ficou registrado como 375, letra A, e questionou da seguinte maneira: é então sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? E os espíritos superiores iniciaram a resposta com um sonoro sim. Mas é preciso não perder de vista que, do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria, esta reage sobre ele em uma certa medida, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante,
a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito a influência da qual não se livra senão depois de sua completa separação de todas as impressões materiais. Então aqui eles, respondendo a Kardec e a todos nós, falaram acerca da impressão da matéria sobre o espírito. A ação do espírito sobre a matéria e a impressão da matéria sobre o espírito. E neste questionamento que refletiremos com base nele neste momento, o questionamento 376, também acerca da loucura, Kardec o formulou da seguinte maneira: por que motivo? Por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Então aqui ele relaciona ou correlaciona o suicídio com a loucura, questionando os espíritos superiores, por que motivo a loucura, em algumas vezes ou em algumas situações, leva a criatura encarnada a dar cabo da sua própria existência, a aniquilar a sua existência física. Por qual motivo isto acontece? E eles responderam da seguinte maneira: o espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente. Por isso busca na morte um meio de romper os seus laços. Então, devido ao constrangimento que o espírito esteja sofrendo, devido às restrições que ele sofre com aquele corpo desorganizado que não lhe oferece as condições mínimas necessárias para que ele possa manifestar as suas faculdades. Então o espírito leva adiante a ideia e por vezes coloca em prática romper os laços que o une àquele corpo que está lhe trazendo, lhe causando constrangimento. Então assim eles responderam: o espírito sofre o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente, ou seja, ele se encontra ali constrangido de não conseguir se movimentar livremente. Ele busca assim na morte um meio de romper estes laços que o prende àquele corpo com órgãos desorganizados ou órgãos defeituosos, por meio dos quais ele não consegue se manifestar livremente. Então, assim, Kardec questionou os espíritos superiores acerca deste assunto, loucura e suicídio, suicídio e loucura, por qual motivo o espírito, em muitas situações, leva adiante esta ideia de romper esses laços. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 376, formulada por Kardec aos espíritos superiores, e bem como a resposta que nos foi ofertada por eles. Na sequência, dando andamento às nossas reflexões acerca deste assunto, ampliando estas reflexões acerca de loucura e suicídio, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume número 8 da coletânea Filosofia Espírita, capítulo 19 do volume 8,
onde encontramos os comentários desse espírito Miramês acerca da questão 376, que tem como título, este capítulo 19 tem como título Loucura e Suicídio. Então Miramês, comentando esta questão 376, começa da seguinte maneira: em alguns casos, então ele já começa, assim como os espíritos superiores terminaram a resposta a Kardec, que em alguns casos a loucura realmente leva a criatura ao suicídio. Isto leva em conta os caminhos tomados por ela no passado. Se usou suas faculdades para o incentivo à loucura dos outros, certamente as reações do que fez, dos seus dons, refletirá em seu caminho, e aí vestirá novo corpo deficiente, acabando por tirar a sua própria vida física. Então aqui Miramês nos esclarece de uma forma muito tranquila, de uma forma sábia, acerca dos caminhos tomados por nós no passado. Então, devido ou pelos caminhos, ou por causa dos caminhos que tenhamos trilhado no passado, conforme aqui ele diz, isso vai influenciar ou poderá influenciar diretamente para nos incentivar a tomar as mesmas atitudes ou atitudes equivalentes na atual existência, ou, conforme ele diz aqui, nos levar à loucura e a loucura nos levar ao suicídio. Então é por isso que ele diz da seguinte maneira: se usou suas faculdades para o incentivo à loucura dos outros. Então aqui ele nos lembra que em muitas situações, quando não vigilantes, nós poderemos usar a nossa inteligência para incentivar as pessoas à loucura. E aí ele diz na sequência: certamente as reações do que fez, a lei de ação e reação, as reações do que fez, dos seus dons, refletirá em seu caminho, e aí vestirá um novo corpo físico deficiente, acabando por tirar a sua própria vida física. É o tribunal da consciência em chamas, pedindo reparos à alma na aflição. Pensa que em matando estará livre das distorções que fez nos caminhos alheios. Então o espírito, numa situação dessa, de desorganização, ele chegará à conclusão de forma equivocada, mas imaginando ou pensando que está tomando a melhor atitude ou escolhendo o melhor caminho para a sua vida, que em se matando estará se livrando das distorções que fez nos caminhos das outras criaturas em outros momentos da sua trajetória. O caso de Judas Iscariotes, lembra aqui Miramês, Judas Iscariotes foi um deles. Mas aí ele diz na sequência: as moedas queimaram-lhe as mãos, e ele achou que encontraria no suicídio a paz que deveria buscar, acompanhando o mestre. Mas o tempo fê-lo reparar seu desrespeito à vida em muitas reencarnações, e hoje se encontra na serenidade de Deus,
trabalhando em favor da humanidade para que esta compreenda o valor dos gestos do Cristo, da palavra e mesmo do silêncio do divino Senhor. Então aqui Miramês nos informa também que o espírito que animou aquele corpo que ficamos conhecendo e que ficou registrado na história como Judas, o traidor do Cristo, hoje já é um espírito redimido, que ele passou por diversas reencarnações para reparar o desrespeito que ele praticou contra a lei natural, contra a vida. E aí ele acrescenta na sequência: a cabeça de um louco é um mundo de deduções constantes, e ele tem momentos de reflexões sadias, dentro das quais mistura o passado com o presente e busca por vezes o futuro. Então assim nos informa Miramês que é a cabeça, que é a mente de uma criatura quando não está em sã consciência, quando está em uma situação ou em uma condição ou em um momento de loucura. A cabeça de um louco é um mundo de deduções constantes, e ele tem momentos de reflexões sadias, ou seja, momentos de lucidez, dentro das quais mistura o passado com o presente e busca por vezes o futuro. Nessa desordem mental, ele se sente constrangido, e neste constrangimento ele faz todos os esforços na sua limitação para sair da opressão e às vezes toma caminhos que pioram a situação. Então, no seu estado de desorganização mental, ele faz escolhas para a sua vida que ele imagina ser a melhor escolha, e por vezes, são as piores escolhas da sua vida, ou ele escolhe os piores caminhos para a sua vida, porque ele está numa situação de desorganização mental. Ainda existem os que expõem sua loucura com a aparência de serenidade e desculpas de que estão defendendo a pátria, a terra que lhes serviu de berço e etc. A ideia de defesa transforma-se em orgulho e egoísmo, estragando vidas e destruindo possibilidades de os outros crescerem e se amarem. Deseja-se o inflamável do ódio, ou melhor, despeja-se o inflamável do ódio e risca-se o fósforo da violência. Esses são os motivos, esses são os maiores loucos da história, os fazedores de guerras. Então aqui Miramês nos lembra que os maiores loucos da história que temos nos registros da nossa história, da história da humanidade, são os fazedores de guerras. E estes loucos não estão apenas no passado, estão no nosso presente, infelizmente. Muitos fazedores de guerras ainda estão por aí. Conforme aqui nos lembra Miramês, os fazedores de guerras, esses são os maiores loucos, ou serão também ainda os maiores loucos da história. E quando o tempo começa a educá-los, eles mudam de estratégia, passam a fazer guerra fria, oprimindo os mais fracos, invadindo países e saqueando-lhes os celeiros. Tudo isto já aconteceu e continua acontecendo, infelizmente, na atualidade.
as chamadas guerras frias, conforme que nos lembra Miramês. Então, estes fazedores de guerras, quando começam um processo educativo, ou que eles são obrigados, de uma certa forma, a iniciarem um processo educativo e eles não querem este processo educativo, ou que esse processo educativo siga adiante, eles mudam de estratégia, conforme que diz Miramês, e passam a fazer guerras frias, oprimindo os mais fracos, invadindo países e saqueando-lhes os celeiros, saqueando-lhes as riquezas. É neste ponto, diz Miramês, é neste ponto que o Evangelho lhes pergunta: para que ajuntar tanto, se amanhã o Senhor lhe pedirá a alma? Para que juntar tantas coisas materiais aqui na terra, se em breve o Senhor da vida nos pedirá a alma? Em breve nós estaremos de retorno para a nossa verdadeira morada, que é a pátria espiritual. E tudo aquilo que nós juntamos aqui na terra, julgando que era nosso ou que fosse nosso, por aqui irá ficar. E nós seguiremos de mãos vazias. Esse procedimento de grande parte da humanidade é um suicídio lento. Então, este procedimento de juntar cada vez mais recursos amoedados aqui na Terra é, conforme lembra ele, um procedimento de grande parte da humanidade que é um suicídio lento, esquecendo o mandamento da lei: não matarás. Eles matam tudo com instrumentos de guerra cada vez mais melhorados e renovados, verdadeiros engenhos de destruição. Se Miramês escreveu isto há aproximadamente 40 anos atrás, e aqui ele já falava de instrumentos para a guerra, instrumentos melhorados, renovados, verdadeiros engenhos de destruição, e hoje, 40 anos depois, naquela época em que Miramês escreveu esta mensagem, há aproximadamente 40 anos, não tínhamos tecnologia praticamente. Agora, em se comparando esses engenhos de guerra que aqui ele descreveu, ou sobre os quais aqui ele falou, e os engenhos de guerra que nós temos hoje, engenhos de destruição, com alta tecnologia. E aí ele acrescenta: mas a natureza vai começar a responder, e está respondendo. E quem fez ou cooperou para a explosão das guerras irá responder por suas desordens. Eis o choro e ranger de dentes sobre o qual Jesus nos fala em seus evangelhos, onde haverá prantos e ranger de dentes. O suicídio no mundo, ainda acrescenta Miramês, que o suicídio no mundo tomou proporções indescritíveis. Conforme encontramos em matérias da Organização Mundial de Saúde, aproximadamente um suicídio acontece na face da Terra a cada 40 segundos. Uma verdadeira pandemia silenciosa. E aqui há 40 anos atrás, Miramês já nos falava acerca deste avanço. E naquela época, esse índice era bem menor. Hoje já chegamos a este alarmante número de uma morte por suicídio em aproximadamente 40 segundos ou a cada 40 segundos.
Então, assim, Miramês nos fala sobre o suicídio, que o suicídio no mundo tomou proporções indescritíveis, é a resposta dos pensamentos criados pelos próprios suicidas do passado. A opressão das sementes do mal lançadas por eles é tanta que eles não suportam a opressão da força que emitiram para a destruição. E elas voltam para destruir os destruidores. Então essas forças negativas voltam para destruir os destruidores. Sendo assim, Miramês acrescenta, ninguém engana a lei. Ninguém engana a lei de justiça, porque Deus é amor. Conforme nos informa João Evangelista, meus filhinhos, Deus é amor. Sendo assim, o Espírito passa a sofrer o constrangimento do modo que constrangeu aos outros. E somente paga o que deve na pauta da vida. A justiça divina é justa. Ela realmente é justa. E nunca cobrou e não cobrará nada além. E também nunca cobrou e jamais cobrará a quem. Porque ela é a justiça. Então é por isto que aqui Miramês nos fala que o espírito passa a sofrer o constrangimento do modo que constrangeu aos outros e somente paga o que deve na pauta da vida, somente paga o que deve. Não pagará nenhum ceitil a mais. Também não pagará nenhum ceitil a menos. Quem não plantou, como pode colher? Ou como poderá colher? E se plantou, sem sombra de dúvida que terá que colher, conforme nos informa, conforme nos esclarece, Jesus, a cada um segundo as suas obras, e conforme também nos informa e esclarece o apóstolo Paulo, quando ele disse que a semeadura ela é livre. Ou seja, nós temos a liberdade de semearmos a semente que quisermos, por onde passarmos. No entanto, a colheita daquilo que tenhamos semeado ou que venhamos semear, ela sempre foi e sempre será obrigatória. Então tenhamos muito cuidado, selecionemos bem a semente no momento da semeadura ou antes de realizarmos a semeadura, porque após lançarmos a semente, a colheita será obrigatória. E não é possível nós transferirmos a responsabilidade da colheita para outra criatura. Então é por isto que aqui Miramês nos lembra que quem não plantou não pode colher. E quem plantou, sem sombra de dúvida que colherá exatamente de conformidade e em conformidade com aquilo que tenha semeado. E aí Miramês encerra estas reflexões dizendo que a doutrina espírita é Jesus voltando para toda a humanidade, por misericórdia de Deus, desdobrando esforços de sorte a ensinar novamente a todos nós o que é amar e como se deve comportar para viver feliz. Então Jesus veio à Terra e nos deixou, conforme dissemos no início, este maravilhoso código pedagógico
onde ele nos ensina acerca do amor, onde ele nos ensina de que forma nos comportarmos na vida, estejamos no corpo físico ou fora dele, para vivermos felizes. Jesus veio e nos deixou estes ensinamentos maravilhosos, nos conclamando para que nos amemos uns aos outros como irmãos, nos conclamando para que nos esforcemos ao máximo, fazendo aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, assim, Miramês nos deixou este lembrete na forma de um capítulo, uma mensagem maravilhosa que aqui ficou registrada no capítulo 19 do volume 8, que são os comentários à questão 376 de O Livro dos Espíritos. Loucura e suicídio. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. E que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Até breve!